Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Meus amados, preciosos ouvintes, estamos saudando a todos em nome de Jesus Cristo, a segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, aonde a Bíblia, texto escrito pelo apóstolo São Paulo, nos sugere a seguinte meditação: eis que tudo se fez novo, as coisas velhas já se passaram, nova criatura. Este é o objetivo do Evangelho, este é o propósito da pregação da fé, a palavra da fé, como nos disse o apóstolo São Paulo também, na carta que escreveu aos Romanos, no capítulo 10. O Evangelho tem por esta finalidade levar o homem a viver uma nova vida em Cristo, levar o homem a ter a capacidade de tomar as coisas velhas, traumáticas, que tanto o fez chorar, viver distante de Deus e muitas vezes até perseguindo as coisas de Deus, como foi o apóstolo São Paulo. O Evangelho, ele tem essa finalidade, esse objetivo: tomar essas coisas velhas, vida, hábitos, condutas, sofrimentos que o pecado traz, porque o pecado produz uma radioatividade, digamos assim, uma consequência, após ele ser consumado, muito grande sobre a vida do homem que vive na prática. Mas quando Jesus nos enviou para pregar o Evangelho, ele, por si próprio, já batizou o Evangelho com esse poder transformador. Se o Evangelho não transforma vidas, não as muda para a imagem de Cristo, para uma nova criatura, para o abandono, o divórcio das coisas, das práticas velhas, então já não é mais o Evangelho segundo Deus. Já não é mais o Evangelho conforme Paulo mesmo escreveu aos Efésios 1, versículo 13, Evangelho da vossa salvação. O Evangelho da salvação, ele é transformador. Quem o ouve, ele viverá aquela metamorfose, ainda que não seja num passe de mágica. Não há mágicas no Evangelho. Ainda que não seja aquela coisa num conto de fada, num estalo de dedos. Não, passo a passo. Provérbios 4:18. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Degrau por degrau, até chegarmos à estatura de Cristo, à imagem de Cristo, até chegarmos à natureza de Cristo, porque este é o objetivo do Evangelho e é o poder que vem contido no Evangelho, poder transformador. O Evangelho fará pelo homem que o aceitar, que se abrir para ele, aquilo que talvez uma clínica de recuperação não conseguiria fazer. Talvez os conselhos de uma mamãe que chora, de um pai que adoece, em ver o seu filho, sua filha fazendo, praticando determinadas coisas que para ele é decepcionante, frustrante. Talvez as lágrimas de um pai e de uma mãe não mudará, não transformará um filho, mas se um dia ele se abrir ao Evangelho de Cristo, com certeza, eis que as coisas velhas se passarão e tudo se fará novo, porque Jesus Cristo tem esse poder que nós homens não temos para mudar. O homem não pode mudar, ele não consegue por si mesmo mudar, transformar ninguém. Quando se trata de salvação, de Deus, de dignidade, espiritualmente falando, é como disse Jó: quem do imundo tirará o puro? Não tem como você tirar de uma água impura. Aí se você pega a caneca e coloca dentro de uma água impura, você tirará a água impura.
Do impuro extrairá coisas impuras. E Jó diz: quem do imundo tirará o puro? Ninguém. O homem é considerado impuro, é considerado imundo. Ele é nascido, disse o salmista, em pecado. Vem ao mundo falando mentira. Ele é pecador nato, por natureza. O que ele sabe fazer é pecar. Por isso que Jesus disse: eu não vou culpar o homem eu não vou julgar o homem, ele não vai para a perdição, para o inferno, simplesmente pelo fato dele ser um pecador. E ele nasceu assim, isso veio codificado nele. Eu não posso julgá-lo por ele ser um pecador. Mas o homem será julgado por continuar um pecador. Será julgado por ele continuar na prática, porque Deus já abriu um caminho. Ele traçou um caminho de volta, um caminho de regeneração, um caminho transformador. O homem será julgado não por ter nascido um pecador, é isso que ele é, mas ele será julgado por continuar um pecador, porque Jesus já proveu o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, já enviou à terra o seu evangelho, a palavra que transforma. São João 8, versículo 32, a Bíblia diz: aquele a quem o Filho libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8,36, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, este é o propósito, o objetivo do Evangelho. O objetivo do Evangelho não é montar circo para as pessoas, não é fazer do Evangelho um entretenimento. O objetivo do Evangelho não é fazer um show, um espetáculo público. Deus nunca foi de fazer espetáculo para a multidão. O objetivo do Evangelho não foi que ele fosse tão dotado de acessórios e tão incrementados por ideias e estratégias humanas, que ele virasse uma fonte de negócios, uma loja para vender, barganhar bênçãos e salvação. Não é esse o objetivo do Evangelho. Jesus disse: ide pregai o Evangelho por todo mundo. Aquele que crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. O objetivo do Evangelho é manifestar aqueles que hão de serem salvos pela aceitação do Evangelho e também aqueles que serão condenados pela rejeição dele, ou seja, por blasfemar a ele, se endurecer a ele, por invalidá-lo e reduzi-lo a absolutamente nada, como o Evangelho tem sido reduzido a nada nesses últimos dias. E boa parte de culpa disso tem alguns mercenários vigaristas que vendem o Evangelho, que financiam o Evangelho, que usam meios espúrios, que se o Senhor Jesus entrasse aqui hoje na igreja deles, faria a mesma coisa que ele fez quando ele chegou em Israel, dentro do templo de Salomão, que havia se transformado em uma fortaleza de criminosos. Jesus, ao ver o que eles estavam fazendo com a palavra, o que eles haviam feito com o templo, a maneira como estavam manipulando as pessoas e explorando a fé ingênua, simples daquele povo ali de então, fez Jesus ficar muito nervoso. O Senhor Jesus, o próprio Deus, que estava em condição humana, ele passou a mão numa zorrague e bateu. E ele brigou, e ele xingou, e ele virou a mesa dos cambistas, e soltou os pombos e os animais do sacrifício, e ele disse: esta é a casa do meu pai, e a casa do meu pai será chamada de casa de oração, de adoração, de estruturação espiritual, de ensinamento do Evangelho, de uma oportunidade das pessoas deixarem as coisas velhas e então avançarem para o alvo da soberana vocação. A casa do meu pai será chamada uma casa onde as pessoas chegarão arrebentadas, desnorteadas e receberão direção divina de Deus para a sua vida. A casa do meu pai será chamada casa onde as pessoas entrarão perdidas e não sairão mais perdidas. Não sairão mais duas vezes filhas do inferno, mas sairão dali transformadas. O Evangelho, a casa do meu pai, o templo deveria ter unicamente, exclusivamente esse objetivo: mudar, transformar vidas, como quando Jesus entrou na cidade de Gadara. Ali Jesus encontrou um perdido que realmente precisava de mudança, precisava de transformação, precisava de algo muito além
do que a religião. Ali estava um gadareno que precisava de algo que talvez as religiões não teriam para lhe dá-lo. Prova de que não tinha para lhe dar é que há anos ele estava naquela condição e os religiosos dali nunca puderam fazer absolutamente nada por ele. Talvez fosse porque ele não tinha um cordeiro, dinheiro para comprar um cordeiro e levar no templo para sacrificar. Talvez fosse porque ele não tinha dinheiro para comprar um caro novilho e levar para o sacrifício. Talvez fosse porque ele não tinha condições nem de pegar um pombinho e levar ali para o sacrifício, que eram os sacrifícios mais baratos que existiam naqueles dias. Talvez ele não tinha dinheiro para oferecer a sua oferta pacífica lá no templo, então ele ficou à mercê da religião, da sociedade. Mas quando Jesus chegou ali, sem dinheiro e sem preço, Isaías 55 se cumpriu. Vinde todos vós e comprai vinho e leite. E ele disse, mas sem dinheiro e sem preço. Jesus Cristo disse, sem dinheiro e sem preço, de graça. Jesus disse, de graça vocês irão receber. Se cumpriu ali aquilo que foi registrado em Apocalipse 22, versículo 13. O Espírito e a noiva dizem, vem. E quem tem sede, venha e beba de graça da água da vida. Observe para você ver, meu amado. Observe para você ver, meu querido ouvinte. Você vai perceber que Cristo Jesus transformou, mudou. Este era o foco, o objetivo do Evangelho: transformar, mudar, estabelecer nova criatura em Cristo. Fazer com que as coisas velhas pudessem realmente serem sepultadas, pecado lançado no mar do esquecimento e superado por aquele pecador, por aquela pecadora. Eis que tudo se fez novo. Este é o objetivo do Evangelho: trazer a boa nova para aquele coração aflito que se abre. Basta se abrir, porque ele sempre vem, como através desse programa, ele está vindo até o seu encontro, batendo na porta do teu coração. Apocalipse 3, versículo 20, eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Olhe para você ver, Jesus querendo entrar na tua casa, entrar no teu coração. E quando ele entra, quando o evangelho da salvação, da transformação entra, não dará outra coisa senão naquilo que deu com aquele gadareno em Gadara: mudança de vida, transformação. Ali estava um homem que a Bíblia disse que ele tinha sua morada em sepulcros. A Escritura disse que não havia cadeias que o podia prender. Ele arrebentava correntes, ele derrubava as grades de celas que eram construídas para poder lhe segurar ali naquela cidade, naquela província. E a Bíblia diz assim que muitas vezes ele era preso com grilhões e cadeias, e a Bíblia diz, e as cadeias eram feitas em pedaços por ele, não porque ele era tão forte assim, para arrebentar os grilhões e as cadeias, mas é porque ele estava possesso. Um homem possesso, muitas vezes, fica muito mais forte do que um homem em seu estado normal. Ele estava possesso, arrebentando e batendo em tudo e todos que pudesse passar pelo seu caminho. Sua mulher já queria divorciar dele. Seus filhos já tinham medo dele e já não queriam vê-lo mais, porque ele era um homem possesso. Um homem agindo de maneira irracional. Assim é o homem que rejeita Cristo, blasfema de sua palavra. Até esse dia ele não conhecia a Cristo e vivia esse estado triste, lamentável, de cadeias, grilhões, escravidão, este estado deplorável que ele vivia. A Bíblia diz, pedindo migalhas. E a Escritura em São Marcos 5, versículo 4 diz que ninguém podia amansá-lo, a religião não podia amansá-lo, os manicômios não podiam amansá-lo, as autoridades não podiam amansá-lo. Tem coisa que só Deus pode mudar e o homem deveria ser menos orgulhoso para admitir isso. Mas às vezes não quer admitir que tem coisa que só Deus pode mudar. E quando Deus resolve mudar uma questão, você não precisa ser bonito, você não precisa ser sabido, mais esperto do que os outros, você não precisa ter força, dignidade. Quando Deus quer mudar, Ele muda mesmo. Ele criará circunstâncias e situações para transformar.
como ele criou uma situação para ir a Gadara, mas o objetivo dele em Gadara era encontrar o gadareno. A Bíblia diz: ninguém podia amansá-lo. Mas o Evangelho tem poder transformador. Quantos gigantes o Evangelho já derrubou! Quantas feras o Evangelho de Jesus Cristo, este nome poderoso, que diante dele todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Este Evangelho tem poder para poder domar leões, como Davi venceu leões, como Daniel foi para a cova dos leões, mas o quarto homem, o próprio Senhor, estava ali dentro, fechando a boca de leões. Esse nome tem poder. Era aquele que foi para amansar, mudar, transformar, resolver os problemas que o gadareno, sua esposa, seus filhos e aquela sociedade não podia resolver. A religião não podia ajudar o gadareno, como a religião nada pode fazer por mim e por você. Mas chame Jesus. Ele é maior do que a religião. A felicidade que você precisa não está em uma religião. Nós não poderemos ser felizes apenas sendo religiosos. Precisaremos de Deus em nossos corações. Chama Jesus. Nós não poderemos ir aos céus simplesmente tendo uma religião. Muitos querem ir para o céu, mas as pessoas escolhem uma religião para se agarrarem. E assim então, estou indo para o céu. Não, Jesus disse que não é a religião, por mais que sejam boas e prestem bons trabalhos sociais. Isso é bonito, é agradável. A Bíblia diz que isso é uma boa religião, alimentar os órfãos e as viúvas. Mas não é isso o caminho para o céu. Não é isso que amansa o gadareno, que transforma. São João 14,6. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É necessário aceitar a Cristo nas bases de sua palavra. Aceitar a Cristo para poder encontrar essa nova vida que Paulo disse em 2 Coríntios 5,17. Palavras bem claras, bem verdadeiras, palavras que a alma de um homem sofrido, frustrado, marcado, vitimatizado pelo pecado, tanto almeja. Assim que se alguém está em Cristo, venha para Cristo, meu amigo. Se alguém está em Cristo, não na religião, não em uma sinagoga, não num preceito, num credo, num dogma humano, não habitolado, fundamentado sobre filosofias de homens pobres que já se apodreceram na sepultura e os seus restos mortais jaz lá até o dia de hoje. Mas assim que se alguém está em Cristo, aquele que morreu, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Quando aceitamos a Cristo, logo se vem aquela nova vida. Mas muitos apenas se unem a uma igreja, colocando seu nome no rol de membros, mas não experimenta aquela experiência de mudança que o Evangelho tem, que alcançou o gadareno, que quando aproximava da sua casa, a mulher corria, os filhinhos corriam dizendo: mamãe, corra, papai vem chegando. Será mais uma daquelas noites, janela quebrada, porta quebrada. Será mais uma daquelas noites, quebrando a mobília dentro de casa, xingando nomes feios, assustando os vizinhos. Corre, mamãe, nós não queremos ver a senhora apanhar, papai vem chegando. Era sempre assim, agitada aquelas noites. São Marcos 5,5, a Bíblia diz: e andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros e ferindo-se com pedras. Era um homem que machucava a si mesmo, quanto mais os outros. Mas a Bíblia diz que um dia ele viu Jesus. São Marcos 5, versículo 6. Oxalá alguém visse Jesus nessa programação. Oxalá alguém encontrasse Jesus no meio das pregações do Evangelho neste programa de hoje. E a Bíblia diz que quando ele viu Jesus ao longe, correu e o adorou. Ainda que estivesse num estado deplorável, endemoniado, ele prostrou e adorou, porque até os demônios têm que respeitar a Deus. Mas hoje aparece uma meia dúzia de homens que se julgam repletos de autoridade e poder e no direito de mudar todo o conceito bíblico,
E eles querem tirar os homens dos pés de Deus. Se até demônio muitas vezes respeita, estamos vivendo hoje em um tempo em que há uma geração tão louca, neurótica, que Deus para elas não significa nada. Quando viu Jesus, o gadareno adorou, e logo o espírito que estava nele gritou, clamando com grande voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Mas antes de falar, teve que adorar. Para falar com Deus, tem que adorar primeiro. Até os demônios têm que adorar, para depois conversar com Deus. Mas o homem quer adorar seu carro, sua casa, a lua, o sol, ou uma escultura, ou alguma outra coisa. Mas a Bíblia diz que é ele que é digno de ser adorado, como Tomé prostrou e adorou: Senhor meu e Deus meu. Mas quando ele começou a conversar com Deus, Jesus logo disse: conjuro-te por Deus, que saia deste homem, espírito imundo, saia dele. E a Bíblia diz que aquele homem foi liberto. E Jesus mandou que aquele homem, Marcos 5, versículo 20, voltasse para Decápolis, de onde ele era, e anunciasse lá o que Deus havia feito, a obra, a transformação, a mudança que o Evangelho havia causado na vida dele. O Evangelho causa mudança, o Evangelho traz luz, o Evangelho salga, o Evangelho muda a conduta, o Evangelho educa, instrui, estrutura. O Evangelho, muitos o têm apenas como uma religião de pessoas incultas, indoutas, sem nenhuma cultura, leigos, analfabetos, não sabendo muitos que o Evangelho é uma cultura, é a forma mais nobre de vida que existe. É o que dá consciência para o ser humano de princípios, de valores, de ética e de tantas outras coisas. E eu digo para vocês, esse mundo não está pior do que está, porque ainda há um evangelho verdadeiro nessa terra. Mas deixa o dia que acabar. Vocês verão o que virará essa terra quando o evangelho transformador, educador, que detém a ira, que muda, que freia os poderes de Lúcifer nessa terra. Verás o que será deste mundo quando o evangelho daqui sair. Oh, meus amados, preciosos ouvintes, o Evangelho de Jesus Cristo é um Evangelho transformador. O Evangelho é o poder de Deus para transformar vidas, vencer os maus hábitos, aniquilar, crucificar o velho homem para que a nova natureza, o novo homem possa reinar. Não importa o quanto você tenha pecado, se muito, se pouco, se estás como um pecador, mesmo nessa hora, lembre-se disso, há uma porta aberta para você. Cristo está te chamando, querendo aperfeiçoar a tua alma, querendo te lavar, querendo te levar a ser uma nova criatura, como ele levou o gadareno a ser uma nova criatura, que quando voltou para sua casa naquele dia, Jesus disse: volta para Decápolis, volta para tua mulher, volta para os braços da tua família. Quando ele foi se aproximando, as filhinhas dizem: mamãe, papai vem chegando. Corre, mamãe, teremos mais uma daquelas noites terríveis e tristes. Quando eles começam a correr, o gadareno de longe fala palavras para sua mulher e suas filhas que ele nunca havia falado antes. Querida, minhas filhas, por favor, não corram do papai mais. Elas assustaram, mas papai está falando como alguém consciente. O que aconteceu com o papai? E diminui a velocidade da carreira. E ele vai aproximando e diz: por favor, me dê um minuto. Eu já quebrei muito a casa, mas não farei isso mais. E chorava. Como é bonito o homem que se encontra com Deus. Como é bonita a mulher que se encontra com Deus. Como é bonito aquele jovem que nunca teve oportunidade na vida. Se fosse esperar na sociedade, no governo, não daria em nada. Mas quando ele encontra com Deus, é um jovem em quem Deus tem propósitos. Como é bonito ver lágrimas escorrendo em seus olhos, ver arrependimento, vendo aquela alma sendo mudada, aquela vida sendo impactada pelo poder da cruz de Cristo, pelo poder da pregação do Evangelho. Eu creio que essas palavras estão atingindo o coração de alguém aí do outro lado. Eu sinto o poder de Deus transformador aqui agora.
Eu sei que o sol está brilhando sobre uma sementinha, sobre um coração, a fim de transformá-lo e mudá-lo, como mudou esse homem. E aquela mamãe parando ali com aquelas filhinhas meio com medo, porque era um homem louco, era um homem insuportável, era um homem violento, era um homem em quem não podia confiar, de lua, às vezes estava bem, às vezes mal, mas mais mal do que bem. De repente ele se ajoelha e diz: minha esposa, deixe-me dar só um minuto, deixe-me te falar. Sabe, eu estava como naqueles dias de surto, eu estava naqueles dias de lua, mas eu vi um homem, e esse homem se chama Jesus de Nazaré. Ele anda com os pescadores, contando algumas parábolas, e falando sobre o reino dos céus, falando sobre uma nova vida, sobre uma nova criatura, falando que veio para reconciliar o homem caído, a criatura caída com Deus. Ele fala que veio para estabelecer companheirismo da terra com o céu, dos homens mortais com a divindade, com Deus, a fim de elevar o seu caráter e a sua natureza. E aquele homem, após olhar nos olhos dele e ouvir as palavras dele, elas entraram dentro de mim e me transformou. Eu vim aqui para pedir perdão, querida. Não me deixes. Eu fui um mau marido. Minhas filhinhas, eu vim aqui pedir perdão, não me deixe. Eu fui um péssimo pai para vocês. Nunca levei vocês na escola, nunca levei vocês na unidade de saúde quando precisaram. Nunca fui com vocês à igreja, nunca passeei com vocês, nunca me importei com vocês. Me perdoa, eu estava aí no mundo, aproveitando os prazeres do mundo com prostitutas, vagabundas, sem pensar na minha família e nos meus filhos. Perdoa, minhas filhas. Perdoa, papai, perdoa, papai, filho. Perdoa, mamãe. Perdoa, papai. Perdoa teu marido, perdoa tua esposa. Quando o homem se encontra com Deus, ele se humilha. Ele quer uma oportunidade para mostrar que realmente é uma nova criatura. E quem pode fazer isso? É Jesus que faz esses milagres. Para a sociedade que não sabe perdoar e não sabe o que é mudança, isso pouco significa. Mas deixe encontrá-lo com Jesus como o gadareno encontrou. Deixe encontrar com Jesus como aquele homem violento encontrou. Talvez aquela foi uma noite especial, de esposa e esposo abraçando e orando juntos, de esposa e esposo, pai com as suas filhas abraçados juntos, orando e falando com Deus. Deus, de agora em diante eu quero um lar de verdade. Não tem copo quebrado mais, panela amassada mais, janela quebrada mais, não tem mais infidelidade conjugal, não tem mais coisas feias, imorais dentro da minha casa. Isso é um novo lar. Por quê? Porque agora eu estou em Cristo. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Mas tem que estar em Cristo. Porque se você estiver na religião e não está em Jesus, mesmo na religião, você será esse gadareno que faz sofrer mulher, faz sofrer marido, faz sofrer filho, faz sofrer empregado, faz sofrer patrão, faz sofrer o próximo. Mas encontre-se com Cristo. Como Paulo encontrou, você vai deixar de ser soberbo, egoísta, intolerante, agressivo. Paulo, que era um homem assim, prendeu e mandou matar muitos cristãos. Imagine só! Um dia se encontrou com Cristo e agora, ao invés de perseguidor, ele era perseguido. Ao invés de mandar matar, ele agora era procurado para ser decapitado. Agora ele ajudava e ajudou e até hoje está ajudando milhões e milhões de pessoas em toda a terra através de suas cartas, epístolas, de sua pregação, do seu ensino. É isto, meu amigo. Deixe Cristo entrar na tua vida, como entrou na do gadareno, como entrou na de Madalena e como entrou na de Paulo, e serás uma nova criatura em Cristo Jesus. Aceita-o como o teu único e suficiente Salvador, e Deus te abençoará e transformará a tua vida. Não serás um girino, não serás uma lagarta feia dentro do casulo, viverás tua metamorfose. Você será uma nova criatura, de lagarta para borboleta,
de homem pecador, infiel, infamado, para uma nova criatura honrável, porque Deus faz isto. Abra tua alma e seja abençoado pelo poder do Evangelho que transforma os corações. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.